Oi, pessoal, sejam bem-vindos novamente e lembrem-se que a nossa live está sendo feita toda semana, toda quarta-feira, às 18 horas, porque é o mesmo trabalho que a gente fazia no GEAC, né? Para que nós possamos nos manter unidos, para que a gente possa manter a nossa corrente de luz, é preciso que a gente se condicione a esse trabalho. Não é fácil, eu entendo que essa história de home office, com um monte de criança em volta, até as nossas crianças aqui que já são adultos, dão trabalho para a gente conseguir começar o trabalho na hora certa, organizar, encontrar um espaço da casa onde a gente possa fazer o trabalho em silêncio, em harmonia, não é fácil. Mas até isso é aprendizado, né? Então quem colocou o seu copo d'água ou a garrafa d'água, eles vão ficar aqui durante o nosso trabalho para que sejam energizados pela equipe de espíritos de luz que nos ajudam e que cuidam das nossas vidas do outro lado. Os mesmos trabalhadores do GEAC, como não existe distância, também vão até as nossas casas para nos auxiliar, né? Então, para começar o nosso trabalho, o nosso estudo dessa noite, que é sobre reencarnação, vamos fazer a nossa oração, que é nada mais, nada menos do que uma interiorização das energias e elevar o nosso pensamento ao Criador. Vamos nesse instante respirar profundamente, vamos procurar acalmar nosso coração e nossa mente. Vamos procurar um lugar de silêncio dentro de nós, independente do que esteja ao nosso redor. Vamos procurar a sintonia com as forças angélicas, com os trabalhadores da luz, que nesse momento juntam as forças ao redor desse planeta, buscando auxiliar todos os irmãos que aqui estão encarnados e desencarnados, para que possamos ultrapassar essa crise, essa dificuldade, esse grande teste que estamos vivendo. Que possamos, Senhor, unir os nossos seres de luz, já que nós somos luz. Que possamos nos unir em pensamento com a nossa vontade consciente e buscar essa paz interior, essa serenidade, refletindo sobre esse tema, para que possamos nós também ser os emissários da luz a todos ao nosso redor, aliviando a dor e o sofrimento, trazendo alegria e bem-estar. Agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos, através da força do nosso pensamento. E pedimos a permissão para iniciar o nosso estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o nosso tema de hoje, já falei várias vezes, é sobre reencarnação. E vamos falar sobre essa lei das existências sucessivas. O objetivo do nosso estudo é demonstrar a lógica do processo evolutivo à luz do Espiritismo e apresentar informações que nos ajudem a refletir sobre esse tema. Mas, afinal, o que é reencarnação? E para que ela serve? Reencarnar é voltar a viver num novo corpo físico, literalmente. É uma nova oportunidade de aprendizado dentro de um planejamento divino muito maior que conduz o ser em seu caminho de evolução, pois uma só existência corporal é claramente insuficiente para que o espírito possa adquirir todo o bem que lhe falta e se desfazer de todo o mal que traz em si. Nós vamos elaborar mais a respeito desse pensamento ao longo do nosso estudo. Com as múltiplas experiências no corpo, temos então a chance de adquirir e aprimorar conhecimentos que ainda nos faltam, tanto no lado intelectual quanto no lado ético e moral. Para nós que estudamos o Espiritismo,
A reencarnação é a única explicação racional para as desigualdades sociais que existem no nosso mundo. Do contrário, nós teríamos que acreditar que esse Criador universal seria extremamente injusto. Se a gente não acreditar na reencarnação, nós vamos acabar acreditando que Deus é injusto, que Deus existe para alguns e para outros não, que Deus privilegia alguns dos seus filhos, permitindo que eles vão nascer ricos, saudáveis, em locais onde eles têm condições de florescer, e outros filhos de Deus nasceriam pobres, miseráveis, doentes, limitados, enfrentando todo tipo de problemas sem nenhuma ajuda, sem nenhum auxílio, né? Mesmo aqueles que não acreditam em Deus podem olhar para esse quadro da vida e compreender que seria uma profunda injustiça. E de que maneira esse acaso, que muitos ateus acreditam que tudo é fruto do acaso. Mas se o acaso produz uma causa inteligente, então o acaso teria que ser também inteligente. Como não pode existir um acaso inteligente, então não existe nada que seja fruto do acaso. Isso cientistas, estudiosos e uma série de filósofos já debateram e discutiram. É só uma questão de nós nos informarmos para a gente compreender melhor esse assunto, né? Então, se esse acaso, por assim dizer, produzisse pessoas que sofrem, que têm doenças, que têm limitações financeiras e outras que não têm, como é que essa loteria seria feita? Ah, é porque você então nasceu com a estrela melhor do que a do outro, é porque você tem sorte, é porque você teve a sorte de nascer em tal lugar ou em outras civilizações, outras condições, né? Seria assim bastante irreal pensar nas coisas dessa maneira, funcionando dessa forma. Eu vou trazer algumas informações para que a gente possa situar o que nós estamos falando, mostrando, por exemplo, que a reencarnação já era falada desde a antiguidade e até mesmo na Bíblia nós temos informações dessa necessidade de muitas existências para que o espírito possa evoluir. Por exemplo, em Mateus capítulo 17, está escrito assim: os discípulos interrogaram Jesus dizendo: por que dizem então os escribas que Elias deve vir primeiro? E Jesus respondendo lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram dele o que quiseram. Isso é porque na história da Bíblia existiu o Antigo Testamento, que é toda a história do povo judeu, e nele existiu o profeta Isaías, que tinha a capacidade de prever uma série de acontecimentos futuros e no qual havia uma grande confiança diante do que ele dizia. O povo acreditava porque se realizava de fato. E esse profeta Isaías havia predito que Elias, que também era um dos profetas, iria retornar, porque Elias tinha desaparecido numa carruagem de fogo no céu. Vocês hão de convir que a linguagem da Bíblia, como de muitos livros da literatura antiga, é uma linguagem figurada. As imagens que são usadas para descrever os acontecimentos vão ser de acordo com o que o povo conhecia na época, vão ser de acordo com a realidade que as pessoas viviam. Então, uma carruagem de fogo poderia ser um avião, quem sabe, na visão que nós temos hoje. Isso não importa. Importa que nós possamos situar a alegoria que é colocada. Então, quando Jesus disse que Elias já veio, os discípulos dele entenderam que esse Elias era então João Batista, que havia sido decapitado, mas que tinha nascido antes de Jesus para preparar o caminho dele. Numa outra passagem da Bíblia, no Evangelho de João, existe um outro texto onde Jesus estava conversando com um fariseu chamado Nicodemos, e ele era um doutor da lei, que tinha muito conhecimento. Ele perguntou uma série de coisas a Jesus e quando Jesus respondeu, ele disse assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo.
E Nicodemos perguntou: mas como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E Jesus disse: digo-lhe em verdade que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Mostrando claramente que para que a gente consiga prosseguir no nosso caminho de evolução, nós precisamos continuar voltando várias vezes, utilizando o veículo físico para que a gente possa continuar evoluindo. Isso é difícil de entender com a nossa limitação imposta por séculos e milênios do conhecimento religioso que a gente carrega, mas gradativamente, nós vamos falar nisso numa outra palestra, gradativamente a ciência tem trazido mais conhecimentos que têm a função de nos libertar desses dogmas que a igreja, de todas as igrejas, nos impuseram durante tantos séculos. De achar essa possibilidade difícil demais de acreditar, né? Mas se o princípio inteligente da criação tem um propósito que é a evolução, ele tem que atravessar uma série de oportunidades para que ele possa, de fato, crescer. Então, Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos, por exemplo, qual é o objetivo da reencarnação? E os espíritos respondem que é expiação e melhoria progressiva da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Essa é a pergunta 167. Na pergunta 540, ele fala: tudo provém de uma mesma fonte. Todos partimos de um mesmo ponto. Somos dotados da mesma potencialidade evolutiva, conforme ensinaram os espíritos. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou sendo um átomo. Aqui, claramente, fica evidente, primeiro de tudo, a justiça da lei de evolução. A justiça dessa lei divina que permite que todos comecem do mesmo ponto e vão chegar a pontos diferentes de acordo com as suas próprias escolhas, né? Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor essa lei de evolução, eu achei muito importante esse diagrama que a nossa irmã Sânia mostrou outro dia no estudo do Livro dos Espíritos, e pesquisando sobre a lei de evolução eu encontrei na internet. A gente pode disponibilizar uma foto dele no Facebook depois para quem tiver interesse de estudar mais. Mas isso aqui é apenas um gráfico que nos guia, nos ajuda no entendimento do que a gente vai falar. Então, se nós precisamos de várias reencarnações para evoluir, de onde é que a gente começa, afinal de contas, né? Esse gráfico, ele mostra que, pelo determinismo divino, que está embutido nas leis naturais, nas leis de evolução do espírito, o princípio inteligente da criação se individualiza. Para nós sabermos mais sobre isso, basta estudar o Livro dos Espíritos, onde o nosso irmão Allan Kardec dedicou anos da sua vida em pesquisas profundas, em levantamentos profundos, e com a sabedoria de um grande pedagogo, ele conseguiu colocar aqui, de uma forma lógica e simples ao entendimento, qualquer questionamento. Mas, para que a gente não se alongue tanto, vamos compreender que, no princípio, esse princípio inteligente se individualizou. Para que ele pudesse evoluir, é uma força da natureza, são átomos, são moléculas, é uma energia que não tem forma ainda e se individualiza para que ele siga esse caminho de evolução até a perfeição. Ele vai passar por todos os reinos da natureza. Não é assim, um passe de mágica, o espírito se individualizou, vamos criar aqui o Frankenstein e ele vai ganhar vida. Não é assim. Porque também é dito pelos espíritos, a natureza não dá saltos. Tudo segue uma sequência lógica, encadeada,
de acontecimentos que vão nos levar para onde a gente precisa. Então o espírito vai passar pelo reino mineral, o princípio inteligente da criação. Vai passar pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal. Como é que esse princípio inteligente, individualizado, vai, digamos, enfrentar o sofrimento no reino mineral pelas grandes pressões atmosféricas que vão transformar aquelas moléculas, e você vai encontrar na natureza diversos minerais. Uma pedra que por fora pode parecer a mesma vai virar uma esmeralda, outra vai virar uma ametista, outra vai virar um rubi, e outras que vão levar milênios sofrendo essas pressões atmosféricas vão um dia virar um diamante. Então, é uma metáfora que mostra com que a gente, para que a gente compreenda melhor essa evolução espiritual, quanto que nós já precisamos passar para que hoje fôssemos essa individualidade que vive no reino dos homens, né? Até a gente chegar nesse reino dos homens, nós não podemos exercitar o livre-arbítrio, né? Por exemplo, uma planta, uma árvore, elas não vão poder pegar as perninhas delas e ir para outro lugar. Infelizmente, elas vão viver ali onde elas foram plantadas. Elas têm a sensibilidade, elas têm os rudimentos ainda presentes, mas não como nós vamos ter quando chegarmos no reino dos homens. Então, chegando na vivência como seres humanos encarnados, nós vamos começar a exercitar o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolha, a nossa capacidade de tomar decisões. E aí a gente já acha, bom, então cheguei no reino dos homens, já sou um espírito de luz, né? Sim, Jesus também disse isso. Vós sois deuses, deixai brilhar vossa luz. Nós somos luzes, sim, mas no princípio da nossa evolução, e por muitas e muitas e muitas encarnações, nós vamos ser mais ou menos como aquela lâmpada que tem uma luz maravilhosa, mas que está cheia de poeira por fora. E essa poeira nos impede de que essa nossa luz possa de fato brilhar e auxiliar na evolução, não só nossa, mas dos nossos irmãos. Então, Kardec fez aqui uma classificação, com auxílio dos espíritos, claro. A partir da pergunta 101, ele coloca a escala dos espíritos. Começando pelos espíritos imperfeitos. O que caracteriza os espíritos imperfeitos? A predominância da matéria sobre o espírito, a propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Os espíritos imperfeitos têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Depois vem os espíritos bons, depois vem os espíritos puros. Os espíritos bons são aqueles em que a predominância do espírito sobre a matéria existe. Eles têm o desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Alguns têm a ciência, outros têm a sabedoria e a bondade. E os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais e éticas. Eles compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. E os espíritos puros, só para a gente resumir, vamos imaginar em que parte da escala nós estamos. Os espíritos puros são aqueles que nenhuma influência da matéria têm sobre si. Eles não sofrem nenhuma influência da matéria. A superioridade intelectual e moral é absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Eles já percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Eles não têm mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Dentro dessa ordem dos espíritos imperfeitos, existem outras subclassificações, que Kardec é muito minucioso. Ele vai classificar aqui dentro
dos espíritos imperfeitos, espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, batedores, perturbadores, uma série de graduações da nossa evolução. E dentro dos bons espíritos vão ter aqueles que estão mais próximos dos espíritos imperfeitos, assim como vai ter aqueles que estão mais próximos dos espíritos perfeitos. Uma vez perguntaram a uma pessoa onde é que ela achava que ela estava classificada. E ela pensou, mas eu sou uma pessoa que faz o bem, eu procuro fazer caridade, ajudar os meus irmãos, eu não desejo mal de ninguém, então eu acho que eu sou um espírito bom, né? Olha, tem gente até que acha que já é espírito puro, mas eu sinto dizer, todos nós que estamos aqui encarnados, todos nós, talvez uma exceção pequena possa existir, mas eu não conheço. Todos nós somos espíritos imperfeitos. Por quê? Ainda existe em nós, mesmo que não tenhamos mais propensão para o mal, a matéria ainda predomina sobre o espírito muito. Nós ainda carregamos ignorância imensa em relação a muitas coisas. Nós ainda lutamos contra o orgulho, contra o egoísmo, ainda temos paixões de todos os tipos e temos apenas a intuição de Deus, mas não o compreendemos. Se não fosse assim, nós não estaríamos mais perdendo tempo precioso com discussões inúteis como nós perdemos em todas as esferas da humanidade. Se nós compreendêssemos Deus como Ele de fato é, não como um velhinho de barbas brancas sentado numa nuvem, apontando o dedo lá para a terra e mandando os castigos, mandando as pragas, as epidemias ou coisa parecida. Nós entenderíamos Deus como essa força maior que mantém tudo funcionando no universo. Como Kardec fez, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E a resposta é: Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Ele não deu forma a Deus. Os espíritos, quando responderam, eles sabiam perfeitamente o que eles estavam dizendo e também sabiam que a gente ia levar ainda muito tempo para compreender de verdade essa resposta, né? Porque Deus, para nós colocamos Ele dentro dessa figura humana, nós criamos esse Deus antropomorfo para que a gente pudesse se identificar com a divindade. Porque se Deus fosse igual aos seres humanos, então nós nos sentiríamos mais perto dele. Só que nós colocamos nesse Deus que a gente criou todos os defeitos humanos também. É um Deus que vocês podem ler na Bíblia, tá lá. É um Deus colérico, é um Deus cheio de ira, é um Deus que castiga, que destrói os exércitos dos outros. E a gente até hoje, nas igrejas e nas nossas orações, até hoje a gente ainda ora para que Deus nos beneficie e prejudique os outros. Até hoje a gente ainda quer, com o nosso egoísmo, como foi mostrado aqui nos Espíritos Imperfeitos, todas essas paixões humanas ainda estão muito fortes em nós. Porque o nosso egoísmo, ele não tem limites. E é por isso que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo agora no nosso planeta. Oi, Janderson. Tem uma pergunta aqui da Adriana Finstad. Então ela diz assim: então quer dizer que o nosso espírito passa pelo reino mineral e vegetal antes do animal? Ou não aprendi isso? Eu não aprendi isso quando fiz 3 anos de curso em Espiritismo há 20 anos atrás. Sim, Adriana. O nosso espírito passa sim. Eu posso procurar para você exatamente onde está essa informação. O nosso espírito, ele não teria como sair de ser um princípio inteligente na criação, com as suas células e moléculas dispersas, e de repente ele entrar no reino dos homens. Como eu disse antes, o espiritismo, ele se baseia, o conhecimento espírita como ciência também, ele se baseia numa sequência lógica, ele se baseia no entendimento lógico da evolução. Então, para criar-se um organismo tão complexo como um corpo humano, é preciso que haja uma série de experimentos antes,
se houver algum biólogo, né, dona Bia, ou outro estudioso das ciências naturais, vai compreender o que eu estou falando. Para que um organismo passe de ser um organismo unicelular, como houve na evolução da Terra, que saiu da água para depois formar outros organismos mais complexos, é preciso que haja esse estágio, é preciso que hajam esses outros reinos onde a gente experiencia a vida, para que depois a gente esteja preparado para se individualizar como um ser humano. No momento em que nós vivenciamos o reino vegetal, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal, nós ainda não somos espíritos individualizados. Nós ainda somos o princípio inteligente da criação se individualizando e vivenciando os testes e as experiências nesses outros reinos. Vou procurar essas informações mais elaboradas para passar para vocês, tá? E como eu disse antes, o Espiritismo, ele não veio, assim como Jesus também disse várias vezes, eu não vim derrubar a lei, mas cumpri-la. Eles não vieram contradizer os profetas, mas mostrar que aquilo estava certo. E o que o Espiritismo fez foi reunir as informações nessa sequência lógica e procurando fazer com que a gente compreendesse muito além do que a gente já conhecia antes. E a gente vai encontrar essas respostas em outras literaturas, porque nosso irmão Kardec, ele também nos disse uma coisa muito importante, que é preciso que a gente se lembre. Do Espiritismo foi dita a primeira palavra, jamais será dita a última. O Espiritismo é uma doutrina em constante evolução, aprendendo conforme também a evolução do planeta. Porque coisas que hoje são provadas pela ciência, antes eram apenas intuídas a Kardec pelos espíritos. Hoje a ciência já pode provar uma série de outras coisas. Outra pergunta, pode falar. Não, na realidade é o texto que é atribuído a Leon Denis, né, em que ele diz o seguinte: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Isso mesmo. Leon Denis falou esse texto que é muito importante para que a gente se lembre. Outros filósofos acrescentaram muito mais coisas incríveis à doutrina que Kardec iniciou e que Leon Denis foi considerado, inclusive, uma espécie de sucessor de Kardec, porque acrescentou mais informações ainda. Quando ele falou no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, se não me engano, que ele disse: a ignorância é o mal maior, dele todos os outros advêm. Porque ao ignorarmos as informações, ao ignorarmos o conhecimento, é justamente quando a gente mais se prende a conceitos equivocados e limitados, que é o que muitas religiões, infelizmente, propagam, né? Tem mais alguma pergunta? Não, só a Adriana agradece. Ah, tá bom. Vamos procurar nos informar melhor para poder passar. Aqui, mais adiante, passando dessa escala dos espíritos, onde o nosso irmão foi alguém chamado Gerson Simões Monteiro, que publicou um livro chamado Reencarnação é Possível Provar. Ele publicou esse livro e dentro desse livro tem esse gráfico que eu apresentei. Então ele mostra que no início das nossas experiências no reino dos homens, nós ainda somos extremamente imperfeitos, né? Mesmo nós sendo ainda espíritos imperfeitos hoje, nós já somos muito melhores do que antes. Nós estamos hoje, como a Bia sempre fala, nós estamos hoje na nossa melhor encarnação. Versão. Nossa melhor versão. Nossa melhor versão, é isso mesmo, ela fala. A nossa encarnação agora é a nossa melhor versão. Então, nós vamos subindo nessa escala de evolução através de uma série de existências sucessivas, até que a gente tenha mais condições de utilizar o nosso livre-arbítrio, porque o espírito, quando inicia a sua experiência na vida dos homens, ele é como uma criança, mas uma criança muito pequena que não tem noção do que está fazendo. Então, essa criança, de certa forma, tem que ter uma certa limitação no seu livre-arbítrio para que ela possa ser protegida dela mesma.
Às vezes o nosso, às vezes não, a maioria das vezes o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Então é preciso que esse livre-arbítrio seja cerceado e de alguma forma limitado no início das nossas experiências humanas. Até que a gente chegue num ponto de superar nessa escala de evolução entre espíritos imperfeitos e bons espíritos, aonde o nosso livre-arbítrio vai estar um pouco mais em evidência e vai poder ser utilizado de uma forma melhor, porque a gente vai saber como usar. Outra pergunta, né? Não, a Sânia colocando aqui, no livro Evolução em Dois Mundos, da série de André Luiz, já que você iria pesquisar, ela já trouxe a informação. Ah, que bom, muito bom. Viu? Isso aqui é uma benção muito grande, essa interação que o mundo digital nos permite, né? Maravilhoso. Então, quando a gente chega aqui numa certa faixa em que nós já entramos nessa classificação de bons espíritos, significa que o nosso progresso moral e intelectual ele já está bem mais elaborado, bem mais evoluído, e nós já temos condições de utilizar o nosso livre-arbítrio. Até que um dia nós possamos adentrar essa faixa de espíritos puros e chegarmos a ser um espírito perfeito, como nosso irmão Jesus representou para nós um dos espíritos mais puros que esse planeta já vê, se não o maior de todos eles. Porque o seu ensinamento, ele vinha através das suas palavras, mas ele vinha muito mais através das suas ações, que é o que falta para nós. No nosso atual estágio evolutivo, nós falamos muito mais do que fazemos. Nós cobramos muito mais do que nós damos. Nós criticamos muito mais do que de fato procuramos nos transformar. Uma das coisas mais difíceis para nós como espíritos ainda é saber nos colocar no lugar dos nossos irmãos. Nós temos muito o que falar a respeito de críticas, mas dificilmente conseguimos ter noção do que levou aquela pessoa àquele momento. Mas uma coisa muito importante que nós aprendemos estudando, por exemplo, coaching, PNL, mindfulness, cada pessoa ela só faz aquilo que ela é capaz de fazer. Ela vai agir de acordo com aquilo que é o que ela consegue, com os instrumentos que ela tem, com a vida que ela tem, com a bagagem de conhecimento que ela tem. Ela não pode ser mais do que ela é. E o nosso maior sofrimento nos relacionamentos é justamente querer mudar as pessoas. Querer que elas sejam coisas que elas nunca vão conseguir ser. É difícil para nós aceitar o outro como ele é. Se a pessoa não fala muito, a gente quer que ela fale muito. Se é uma pessoa quieta, calma, tranquila, a gente vai reclamar porque, ai meu Deus, mas também não fala nada, você não responde, você não diz. Se a pessoa fala demais, você vai reclamar porque ela fala demais e não deixa você falar. Se a pessoa age de um jeito, você vai dizer, não, mas você devia agir daquele outro jeito. Sempre é um conflito, porque nós somos espíritos imperfeitos, né? Porque nós ainda estamos nesse nível de não conseguir olhar de cima, olhar do alto e ver o quadro completo da situação. O que levou aquela pessoa a ser daquele jeito. Não só nessa existência, mas em muitas outras existências. Por quê? Se nós compreendemos que a reencarnação é uma necessidade da evolução do espírito, seria impossível que um espírito conseguisse desenvolver todo o seu potencial, a sua inteligência, a sua capacidade criativa numa só vida. E isso sem falar dos espíritos que nascem e muitas vezes morrem ainda crianças. Que sentido teria essa vida se a gente não compreender que existem outras vidas? Ou você nasce com 40, 50 anos, você consegue realizar alguma coisa, aí envelhece, morre, acabou. Não terminou a sua tarefa. Seria muito injusto, realmente, que num planeta onde existem tantas necessidades, a gente tivesse uma só vida, acabou ali e acabou. A chance que você tinha era essa, né? Seria realmente muito injusto. Aqui eu trouxe uma
um conjunto de perguntas que normalmente são feitas para que a gente possa refletir. Por exemplo, muita gente pergunta: em que momento a alma se une ao corpo? Essa é a pergunta 344 do Livro dos Espíritos. E eles respondem: a união começa na concepção, mas só se completa por ocasião do nascimento. Então, quando o espírito é concebido, quando as duas célulazinhas, masculino e feminino, se unem e começa a haver a divisão celular, que se forma um embrião, nesse momento o espírito se une ao corpo, energeticamente. Não vão pensar que o espírito já vai estar encolhido e acoplado no corpo. Não é sempre assim. Existem inúmeras variantes, como o André Luiz explica perfeitamente nos seus livros. Abençoados Livros, que é uma coleção inteira, um curso completo, onde você pode compreender e saber sobre tudo que se refere à evolução humana. Tudo que se refere a todas as áreas do conhecimento está explicado nos livros de André Luiz. Quem quiser conhecer sobre o Espiritismo de uma forma mais romanceada, contando em forma de história, já sabiamente os espíritos utilizando o instrumento do storyteller, que é tão hoje popular para o aprendizado, eles já contavam tudo isso em forma de história para que a gente pudesse entender, gravar e processar de uma forma mais simples, mais tranquila. Então eles mostram que a concepção é o início dessa união do espírito com o corpo. E se completa quando a criança nasce, porque aí definitivamente há o acoplamento. Em outras oportunidades nós vamos falar sobre perispírito, vamos falar sobre essa parte mais técnica que o Espiritismo também traz. A outra pergunta é: a alma tem, então, várias existências corporais? E eles respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem vos manter na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, o fato de uma quantidade enorme de pessoas não acreditar nisso não anula essa realidade, né? A verdade é a verdade, mesmo que muitos não acreditem nela. Não importa. Mais de 20% da população do mundo, dentro desses 7 bilhões de seres que estão no planeta, mais de 20%, se não me engano, 23% ou 24% das religiões do planeta acreditam em reencarnação. Acreditam que a vida continua. É muito grande essa percentagem. Definitivamente não se restringe ao espiritismo. Nós já mostramos, quando a gente falou, acho que da lei de causa e efeito. E a quantidade de religiões no planeta que acredita nisso já vem desde o tempo dos Vedas, dos Upanishads na Índia, do budismo, de religiões mais antigas, dos egípcios, mesmo que seja cheio de alegorias. Dos celtas. Dos celtas, nossa, muito importante. Os próprios vikings, né? Os vikings. Mesmo que ainda traga muitas alegorias, essa era a linguagem que eles usavam na época e que hoje nós temos a linguagem moderna do espiritismo, inclusive com os termos criados por Kardec. Reencarnação é um deles, que Kardec criou o termo, perispírito também criou o termo baseado na biologia, e uma série de outras coisas que nós vamos compreendendo de uma forma mais lúcida e que se enquadra mais na lógica ocidental. Tirando as alegorias, é a mesma coisa, né? Outra pergunta, pergunta 168, é sobre o número das existências corporais. Perguntando quantas vidas o espírito tinha e se o espírito reencarnava continuamente, né? E eles respondem: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante no caminho do progresso. Quando ele se achar despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal, né? Em um dos livros de André Luiz, eu me lembro da história de uma mulher que sofria algumas dificuldades de relacionamento, e nessa história ele fala que essa mulher passou 15 encarnações tentando superar esse problema que ela trazia. Então, quando tem na Bíblia aquela história
de quando alguém pergunta a Jesus: mestre, quantas vezes devo perdoar? E ele diz 70 vezes 7. Mas não é 70 vezes 7 que você deve perdoar a pessoa. Você deve perdoar cada coisa, cada erro, cada dificuldade. É o mesmo princípio para mim. É uma lógica. Ora, se você leva 15 encarnações trabalhando um defeito, tentando superar um problema que você tem, imagine quantas encarnações nós precisamos para chegar perto de sermos espíritos bons, né? Então mas não vai fazer igual a menina da evangelização, que pegou, multiplicou 70 vezes 7 e colocou o número para a mãe. Mãe, esse é o número de vezes que eu preciso perdoar? Não é literal dessa forma, né? É uma metáfora. É para mostrar que é uma coisa realmente muito longa. Sei lá, acontece 70 vezes 7, né? 7 vezes 7 é só multiplicar e botar um zero. Então, não é que a gente vá chegar a esse ponto literal, mas toda a Bíblia, como tudo escrito pelo povo judeu, é baseado na Kabbalah. E tudo isso é baseado em números, em cálculos. É um entendimento muito além do que a gente tem conhecimento. Mas, para que a gente compreenda, olha, demora, viu? Se você tem que perdoar 70 vezes 7 cada coisa, se você tem que reencarnar 70 vezes 7, não sei. Mas tem que reencarnar muitas e muitas e muitas vezes até que você consiga alcançar um pouquinho mais na sua evolução. Também é dito em algum outro, eu não lembro em que literatura, porque eu já li tanta coisa e já faz muito tempo, que Santos Dumont, por exemplo, o nosso inventor do avião, ele levou diversas encarnações tentando conquistar esse invento, tentando concretizar esse invento. Então, em várias encarnações, ele foi se aprimorando, aprimorando, aprimorando. Ele não chegou, de repente, naquela encarnação, como Santos Dumont, e criou o avião. Ele já vinha aprimorando aquele invento por muitas outras vidas antes, para que chegasse ao ponto de concluí-lo. Isso é um exemplo que a gente dá. Não questionei, isso é verdade, isso é mentira. Isso é uma figura de linguagem que me ajuda a refletir sobre um assunto que é importante. Tá? E uma outra questão que eu acho muito interessante, além dessa... tem uma antes. Ele pergunta o número de encarnações, se é o mesmo para todos os espíritos, na questão 169. E os espíritos respondem que não, que aquele que caminha depressa se livra de muitas provas. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Mostrando, em alguns lugares é dito que Jesus, por exemplo, foi um desses espíritos que escolheu desde o começo ir pelo caminho do bem, ir pelo caminho da luz. Então ele evoluiu mais rápido e alcançou uma posição maior, muito mais rápido. Outros espíritos, como nós, provavelmente, escolhemos um caminho mais fácil. Aquela história que também tem na Bíblia, a porta larga. A diferença entre a porta larga e a porta estreita, né? A porta larga é onde estão todas as facilidades. É onde estão os prazeres, é onde estão as paixões, é onde está a vida fácil. É bom pra caramba ir por essa porta larga. Até que a gente tenha que viver as consequências das nossas escolhas, né? A porta estreita, ela vai representar limitações, ela vai representar renúncias, ela vai representar sacrifícios, dificuldades, mas que vão nos levar a uma evolução mais rápida, porque isso significa que nós estaremos olhando para o mundo espiritual muito além do mundo material. O mundo material é só uma passagem. Nós estamos aqui tentando aprender a nos melhorar, porque é só através dessa prática e desse exercício como uma escola que nós vamos ser capazes de aprender o que é preciso, né? Ele também pergunta, na questão 201, se numa outra vida o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o corpo de uma mulher e vice-versa. Ou seja, ele pergunta se o espírito vai ser sempre homem ou se ele vai ser sempre mulher em todas as existências. E os espíritos respondem que não. Claro que são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso aí é mais uma prova para mim da justiça
dessa lei de evolução através das encarnações. Por quê? Por muitos e muitos séculos e milênios na história da humanidade, para não dizer que ainda hoje em dia tem muito disso aí, a mulher sempre ocupou uma posição inferior dentro da sociedade. O homem sempre se considerou numa posição acima da mulher, que a mulher ficava na caverna cuidando da família, fazendo a comida, transformando o alimento para sustentar e proteger aquela família que iria ser a nova geração. E o homem ia lá para fora caçar, lutar, exercitar a sua força, né? Fisicamente, ia cumprir o seu papel. E ao longo da evolução da humanidade, a mulher foi modificando e conquistando novos espaços, mas o homem nem sempre viu isso. O machismo, o patriarcado ainda foi uma coisa muito forte, marcou profundamente a história da nossa humanidade até muito, muito recentemente. As mulheres ainda eram esperado que elas ficassem em casa cuidando da família e os homens iam para a luta, trabalhar e ganhar o dinheiro. Só que cada vez menos o homem foi precisando usar a força física, foi precisando usar o intelecto, e para o qual a mulher está totalmente preparada, muitas vezes em condições superiores ao homem. Então, nesse momento em que a humanidade se modificou e onde a mulher pôde ocupar um espaço mais relevante, também em outras posições, ainda houve uma grande luta para que isso fosse aceito. E com o conhecimento que os espíritos nos trazem, fica evidente que esse homem, que ainda ao longo dos séculos e milênios permaneceu considerando que a mulher era um ser inferior, como se fosse o outro ser, não um ser humano, esse homem vai nascer como mulher em alguma existência para que ele possa viver através da experiência, aprender realmente, porque, gente, ninguém aprende só lendo e estudando. Nós só aprendemos vivendo, passando pela experiência, seja da dor, seja do sofrimento, mas só realmente nos colocando no lugar dos outros, literalmente. Não você, vou me colocar no lugar dele e vou compreender. Não é suficiente. Muitas vezes, para que o espírito adquira, conquiste aquele entendimento e aquele aprendizado, ele necessita nascer naquelas condições. Isso é a lei de causa e efeito em ação. Então, aquele que causou alguma coisa, o outro vai vivenciar aquela experiência também, como esse caso, nascendo no corpo de uma mulher ou nascendo no corpo de um homem, né? A última pergunta dessa série, ele pergunta assim, na 392, por que nós não nos lembramos das nossas vidas passadas? Essa é uma questão que muita gente faz. E os espíritos respondem, eu resumi, peguei só o trecho final, que eles dizem: sem o véu que lhe oculta certas coisas, o espírito ficaria ofuscado, como que sem uma transição. Ele saísse, por exemplo, de um quarto escuro e fosse diretamente para o sol. Ele não conseguiria enxergar direito. Esquecido do seu passado, é permitido então que ele seja mais ele mesmo. Imagine que você passou anos e anos numa escola aprendendo uma série de matérias, uma série de informações, adquirindo aquilo através de um estudo dedicado, e num determinado momento você precisa fazer a prova. Quando você vai fazer a prova, você normalmente não consulta o que você estudou antes. Mesmo que o professor diga, consulte o livro, você não consegue achar a resposta para tudo aquilo tão rápido, porque você tem lá um tempo determinado para cumprir a sua tarefa, né? Então você tem que ver, olhar para dentro de você mesmo e buscar na sua mente se você de fato aprendeu aquilo que você passou tanto tempo estudando. É a mesma coisa na nossa encarnação. Se a gente lembrasse, primeiro, se a gente lembrasse de tudo que nós fomos no passado, nós nos lembrássemos de todas as nossas vidas anteriores, seria um peso imenso para a gente carregar. Nós iríamos nos ver como tiranos, como assassinos sanguinários, como pessoas dissimuladas, armando 1000 conflitos para conquistar as nossas vontades. E
aquilo seria um peso tão grande que a gente não iria conseguir ter o foco naquilo que nós viemos desenvolver nessa vida, né? Por outras vezes, nós, por exemplo, se hoje vivemos dificuldades financeiras e limitações materiais, imagine você se lembrar que foi um rei ou que foi alguém muito rico e importante. Nossa, a sua vida se torna um martírio, porque você começa a se questionar, meu Deus, mas por que eu tenho que sofrer isso? Mas por que tanta dificuldade? Bem que podia ser diferente. E aí a pessoa começa a desenvolver, às vezes, por essas decepções tão grandes, uma desistência dessa vida. Você deixa de ter o foco naquilo que você tem que aprender, naquilo que você tem que viver e coloca o seu foco no lugar errado. Imagine alguém que tirou a vida de uma outra pessoa e nessa vida, para reparar o seu erro por uma escolha, você vai dar a vida àquela pessoa de quem você tirou. Aquela pessoa que você um dia matou num conflito vai ser seu filho ou sua filha. Muitas vezes vocês vão ter dificuldade de relacionamento, vocês vão ter conflitos familiares, mas você não lembra do passado. Então, tudo bem. Você vai se esforçar seguindo o seu intuito, o seu impulso natural de mãe ou de pai para amar aquela pessoa. Você vai cuidar, você vai prover, você vai dar a ela o que ela necessita. Imagine se você, aquela pessoa que é seu filho ou sua filha, se ela lembrasse que você, sua mãe ou seu pai amado, foi um assassino que tirou a vida dela no passado. Como que ela ia conseguir te amar? Como ela ia conseguir superar as dificuldades que ela traz para aprender a amar? Então, o esquecimento das nossas vidas passadas, ele é providencial para nos dar a oportunidade de fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no presente, tá? Eu trouxe aqui também... eu trouxe aqui uma frase muito interessante de Gandhi, que ele fala: a forma está sempre mudando, sempre perecendo, mas o espírito que a anima jamais muda, jamais perece. O verdadeiro amor consiste em se transferir do corpo para o que reside interiormente e então compreender necessariamente a unidade de toda a vida que habita inumeráveis corpos. Nossa, que coisa linda. Se um ser como esse, tão iluminado, conseguiu trazer para o planeta a lição profunda que ele trouxe, ele não poderia dizer uma coisa diferente, né? Ele já era, de fato, um espírito muito mais evoluído do que nós. Ele conseguiu vencer uma guerra sem portar nenhuma arma, sem ferir ninguém. Ele conseguiu fazer algo que até hoje a humanidade ainda tenta fazer. A respeito das provas da reencarnação, que muita gente também questiona, né? Ora, se eu ainda escuto as pessoas dizerem: mas não veio ninguém do outro lado para provar que existe vida após a morte. Eu não sei como ainda é possível as pessoas dizerem isso com a série de fenômenos que já estão registrados na literatura mundial, em todas as línguas, né? Mas ainda dizem. Algumas provas da reencarnação são, por exemplo, as faculdades extraordinárias de alguns indivíduos. Se vocês pesquisarem no Google ou no YouTube, vocês vão encontrar várias crianças que mostram talentos extraordinários que a ciência não consegue explicar. Crianças ainda com 10, 11 anos entrando já na universidade, porque eles já têm um conteúdo, um conhecimento tão maior do que o mundo onde eles vivem, que seria impossível. Médicos, ainda crianças, artistas, pianistas, uma série de outras coisas. Não preciso nem perder tanto tempo falando sobre isso, que vocês com certeza já viram e já ouviram falar. Então, essas faculdades extraordinárias dos indivíduos, que já foram registradas em filmes, que já foram mostradas de diversas formas, elas são algumas provas da reencarnação. Elas mostram que como seria possível que uma criança, por exemplo, como aquela menina Akiane, pintasse aquele tipo de quadros desde pequenininha.
Como seria possível que um espírito como Mozart ou outros que agora nós temos começasse a tocar piano ainda quando as mãozinhas não conseguem nem alcançar as teclas? De onde vem o talento para essas crianças e por que outras não têm igual? Será possível que são geneticamente diferentes? Ou se somos todos iguais, por que uns têm e outros não? Não é? Inclusive tem numa das obras, não sei se é Chico que psicografa, que ele fala que Mozart, ele durante várias encarnações, como Santos Dumont, se preparou e se desenvolveu musicalmente para que nessa vida, já aos 6 anos, se não me engano, compunha obras incríveis. Interessante. Esse eu não conhecia, essa informação. Mozart. Mas já é mais para mostrar o que nós estamos falando, né? Isso. Outros fenômenos que são registrados por médicos ao redor do mundo todo, totalmente independente de religião, são as experiências de quase morte. Tem um livro que eu quero ler, um médico, se não me engano, em 2013, um neurocientista. Ele teve uma experiência de quase morte e ele voltou a escrever um livro chamado Proof of Heaven. Eu vou procurar o nome e vou colocar para quem quiser informação, para quem quiser ler. Então essas experiências de quase morte, elas trazem uma riqueza de informações tão profundas e tantas coisas idênticas que as pessoas repetem a mesma coisa que elas vivenciaram, que elas tiveram experiências. A maioria encontra um ente querido que vai falar com elas, que vai tranquilizar, que vai acalmar e que vai dizer: você tem que voltar, porque você não terminou ainda a sua tarefa na Terra, senão não seria experiência de quase morte, senão seria morte mesmo, né? Então, essas experiências de quase morte que foram registradas ao redor do planeta por diversos médicos, elas são uma das provas de que a gente não morre quando o nosso corpo físico se degrada, né? Então, respondendo a pergunta de várias pessoas, alguém já foi lá do outro lado e voltou para dizer, na experiência de quase morte. Né? Não só alguém, mas milhões de pessoas já foram, sim, lá do outro lado e já voltaram para dizer. Isso, as comunicações mediúnicas, as cartas de Chico Xavier, meu Deus, se precisasse de mais alguma prova além disso, eu não teria como contestar uma série de coisas que já foi feita pelo Chico, inclusive uma que ficou tão famosa que foi utilizada num tribunal, a carta que foi recebida por ele de um espírito, um rapaz, dizendo que aquele que o matou, que era amigo dele, era inocente, porque foi um tiro acidental. E foi passado por um grafologista, foi passado por uma série de testes e foi visto que era exatamente a letra dele. Aquilo era dele e, de alguma forma, o tribunal aceitou aquilo como prova e o rapaz foi inocentado. As mães de Chico Xavier, que já foi feito filme mostrando, uma série de comunicações mediúnicas que já foram registradas e com informações que outra pessoa não sabia, era impossível que soubessem daquilo e a gente ainda fica, por que será, né? Nós ainda questionamos isso porque nos condicionamos mentalmente, intelectualmente a acreditar que aquilo não é verdade. E é difícil de mudar um paradigma. É preciso que um outro paradigma, é preciso que todo um conjunto de conhecimentos novos seja trazido e que leve muito tempo para que as pessoas possam absorver. O Espiritismo, ele só existe há mais ou menos 200 anos. Menos de 200 anos, né? Então ainda estamos a caminho para que esse conhecimento e esse aprendizado novo possa transformar as nossas mentes. Outras provas da reencarnação vêm através dos fenômenos de transcomunicação instrumental, que é um outro ramo muito rico dentro do conhecimento espiritual que está sendo desenvolvido em todo o planeta há muitos anos. Que pessoas registram comunicações espirituais através de instrumentos como rádio, como fitas cassete que existiam antigamente, no tempo jurássico, que os jovens nem conhecem, televisão, hoje aparelhos de celular e uma série de outros instrumentos que, dadas as condições favoráveis, vão registrar comunicações dos espíritos
mecanicamente. E nós temos acesso a isso. Existem vários estudiosos no mundo. No Brasil existem alguns estudiosos muito conhecidos que eu já assisti em alguns congressos espíritas. Existe a doutora Sônia Rinaldi e existe, eu não lembro o sobrenome dele, Clóvis Ferreira, não sei. Vou pesquisar e coloco para vocês, porque tem livros e tem uma série de informações sobre esse fenômeno da transcomunicação instrumental. Então, só aqui, nessas duas coisas que são as experiências de quase morte, a transcomunicação, além da faculdade extraordinária dos espíritos, das comunicações mediúnicas, das lembranças espontâneas de vidas passadas, que também foram registradas por inúmeros cientistas, pesquisadores, psicólogos, trabalhadores que estão muito além da religião. Tem filmes para vocês assistirem. Tudo isso mostra claramente que a reencarnação é uma realidade. Apenas não se sabe ainda de que maneira isso se processa sob o ponto de vista da ciência material que se arvora de dona da verdade. Porque os cientistas acreditam que tudo tem que ser submetido a esse método científico, que é de observação, que é de hipótese, que é de teste, que é de experimento. E Kardec, no início, na introdução do Livro dos Espíritos, ele fala claramente: esse método científico ele pode se aplicar às coisas materiais, a experimentos químicos, físicos, mas esse método científico ele é ultrapassado no sentido de que ele não pode, digamos que não estou comparando se ele é ultrapassado, se ele é atual, estou dizendo ele é inadequado para se aplicar a esse tipo de conhecimento, que vai além do que esse método pode oferecer. Então é preciso que haja um outro método, uma outra forma, uma outra abordagem para que você possa compreender coisas que estão além do que está inserido naquele método. Eu acho que querendo comparar é você querer usar ainda o telégrafo, tendo a internet a seu acesso. É verdade. A ciência ela ainda está no telégrafo. Com essa comparação. Sim, sim. Ela é maravilhosa, ela é perfeita, assim, no que ela já alcançou, tem o seu mérito. Mas esses conhecimentos espirituais estão muito além. Já estão numa dinâmica muito além e eles precisam alcançar isso. Né? Só agora, com a neurociência, com a ciência que estuda os hologramas, o quantum physics, só agora é que eles estão mergulhando numa outra realidade. Como dizia Einstein, só agora é que eles estão entendendo que o que se falava nas religiões, tirando as alegorias como eu estou falando o tempo todo, é uma realidade espiritual que foi extirpada da ciência. Para que a ciência continuasse caminhando sem a interferência e a limitação que havia antes dentro das igrejas, eles separaram a fé da ciência. Mas a ciência sem a fé, ele disse isso, Einstein, a ciência sem a fé é manca, era uma coisa assim, eu vou descobrir. Eu vou achar aqui nas minhas informações. O que importa é que ele dizia, achei, Einstein disse, a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então uma precisa da outra, uma complementa a outra e as duas juntas é que vão nos fazer enxergar aquilo que hoje em dia está tão evidente para nós, né? A gente já está se aproximando do fim do nosso estudo de hoje. Eu queria ler para vocês uma frase de Carl Gustav Jung, que é muito interessante e que nos mostra o quanto é importante nós trabalharmos o autoconhecimento. Porque além do conhecimento intelectual, além do conhecimento que alimenta a nossa mente e que faz esse mecanismo mental trabalhar, é fundamental que a gente desenvolva o autoconhecimento. Por quê? Ele pergunta, mas o que acontecerá se eu descubro por acaso que o menor, o mais admirável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo.
e precisa da esmola da minha bondade e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar. Isso reflete claramente a nossa profunda necessidade de autoconhecimento. Por quê? A neurociência também fala sobre isso claramente. Nós desenvolvemos uma série de trilhas neurais e sem querer a gente acaba repetindo os mesmos passos, as mesmas atitudes, fazendo as mesmas escolhas, repetindo as mesmas coisas, over and over again, sem perceber que nós estamos só rodando em círculos. Como o Janderson sempre fala, o círculo vicioso repetindo os mesmos erros sem criar um círculo virtuoso, sem conseguir criar coisas novas, novas trilhas neurais que vão nos levar para novas descobertas, que vão nos levar para novos caminhos, trazer novas respostas, porque nós não podemos continuar fazendo as mesmas perguntas e esperar ter respostas diferentes, não é? É óbvio que se eu permaneço repetindo as mesmas coisas, eu vou ter os mesmos resultados. E o autoconhecimento, ele tem esse poder de quebrar esse círculo vicioso e nos permitir nos reinventar a cada dia, se a gente quiser. Nos autoaperfeiçoar, superar as nossas limitações, buscar a nossa evolução, levando em conta tudo o que nós estamos vivendo agora. É fundamental que a gente entenda, como os nossos irmãos espirituais nos trouxeram. Essa nossa encarnação, ela é crucial para a nossa evolução. Todos nós que estamos reencarnados no planeta, nesse momento de profunda transição, de profundo aprendizado, escolhemos estar aqui agora. Nessa encarnação nós temos a oportunidade de jogar fora uma série de coisas desnecessárias que a gente vinha carregando por muitas vidas. Alguns de nós já deram passos fundamentais na nossa evolução. O fato de abrirmos a nossa mente para um conhecimento novo que nos convida a nos libertar de velhos hábitos do passado, nos convida a superar orgulho, egoísmo, vaidade, incompreensão. O fato de nós estarmos nesse momento sendo testados em todos os nossos valores. Lembrei da minha mãe, que repete e repetia várias vezes um trechinho que está no livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Lá no finalzinho do livro ele diz assim: é chegado o tempo... O que, Janderson? Me ajuda. É chegado o tempo de uma reavaliação ou de... eu esqueci. É chegado o tempo de uma renovação de todos os valores humanos. Algo parecido com isso. Mais ou menos isso aí. Agora deu branco. Mas ela diz assim: é chegado o tempo de uma reavaliação de todos os valores humanos. E esse tempo é agora, em que nós estamos vivendo uma crise no mundo inteiro por causa desse inimigo invisível, que é um vírusinho minúsculo. É o momento de reavaliarmos os nossos valores. É o momento de observarmos o quanto nós ainda carregamos de egoísmo, o quanto nós ainda olhamos só para nós, sem nos importar com o outro, o quanto nós podemos ser pessoas melhores se a gente quiser, porque senão esse sofrimento, essa crise, ela vai passar por nós e quando ela acabar, nós vamos estar do mesmo jeito. Ainda vamos culpar o governo, ainda vamos responsabilizar os outros pelo nosso sofrimento. Se nós não aprendermos aquilo que é necessário aprender agora, nosso sofrimento terá sido em vão, né? Porque muitas pessoas em muitos lugares e pessoas próximas de nós, a quem nós amamos, estão sendo testadas nesse momento. Com a vivência de uma doença que você não sabe mais ou menos como ela vai acabar. Você não sabe qual vai ser o resultado. Você não sabe que se você ficar doente, como que você vai sair desse sofrimento. Então é mais do que nunca o momento de nós fortalecermos a nossa fé
É o momento de nós acreditarmos que existe algo maior além de nós. E que existe sim um propósito muito importante para a nossa vida. Nós não estamos aqui no planeta só para trabalhar, ganhar dinheiro, consumir, viajar e viver num parque de diversões. Nós estamos aqui no planeta primordialmente buscando a nossa evolução interior, espiritual. Aquilo que vai ficar aqui, quando a gente chegar a hora de voltar para nossa casa, é só um corpo físico, que nós vamos ter outros e outros e outros e continuar na nossa evolução. É doloroso a separação, é sofrido, sim, mas vamos olhar para essa vida de cima. Vamos olhar com um olhar além de uma vida limitada que começa quando a gente nasce e termina quando a gente morre. Vamos compreender que o que nós estamos aqui aprendendo é a sermos pessoas melhores e, sendo pessoas melhores, podermos ajudar os nossos semelhantes também a melhorar. Esse é o momento em que nós somos chamados a ter fé. Não a fé cega e raciocinada, ao contrário, misturei. Não a fé cega que acredita só no que é dito a ela. É o que Kardec dizia, que eu queria dizer. Que fé verdadeira só é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Então nós vamos ter fé de que nós vamos, como família, superar essas dificuldades, essa dor, esse sofrimento, esses testes. Não vamos nos desesperar e permitir que o medo e a insegurança invadam a nossa casa e a nossa família, mesmo que a gente estiver doente, por exemplo. Vamos manter a nossa fé fortalecida cada vez mais, na certeza de que a nossa evolução é infinita e o nosso destino é a perfeição. E para terminar, eu vou ler para vocês a frase do Kardec, que a minha irmã Maria Ávila me lembrou quando eu falei na palestra, acho que semana passada ou na outra, eu não me lembrava. Mas é assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Assim foi dito pelo nosso irmão Kardec. Muito obrigado por estarmos juntos aqui. Vou fazer uma pequena oração para encerrar a nossa transmissão e vocês, se quiserem, coloquem a água de vocês. Vamos permitir que essa energia sublime da luz, que vai além do nosso entendimento, além de tudo que conhecemos, se não conseguimos ainda compreender com a nossa mente racional, não tem problema. Permitamos que nesse instante o nosso coração se encha de luz. A nossa mente, o nosso ser possam estar elevados acima dos sofrimentos e dos testes que estão aqui no planeta e possamos estar em comunhão com os espíritos de luz. Os nossos irmãos, os nossos familiares que já voltaram para a pátria espiritual antes de nós, nossos entes queridos que procuram de todas as formas nos auxiliar, nossos guias espirituais que às vezes estão ao nosso lado gritando para nos chamar a atenção, mas que nós não ouvimos, porque estamos distraídos demais, ou com a preocupação da vida material, ou com o medo e a insegurança da vida material. Vamos criar ao nosso redor, na nossa casa e na nossa família, um oásis de luz, aonde possamos atrair ainda mais energias positivas, bem-estar, saúde, paz e serenidade. Vamos permitir que cada um de nós, na nossa casa, que a nossa casa seja essa fonte de luz que vai se irradiar para os nossos vizinhos, todos aqueles que estão próximos, para que possamos, sim, ser os trabalhadores da última hora, que foram chamados para aqui estar, multiplicando essa luz.
e agradecendo de todo o coração por esses momentos de paz. Aqui encerramos o nosso estudo de hoje.